Bem, bom dia a todos. Eu quero fazer uma exposição assim bastante prática, porque nós enfrentamos essas questões relativas às penhoras determinadas nos juízes das execuções fiscais quando existe recuperação judicial. Então, o que nós temos? Nós temos três sistemas normativos que estão envolvidos. Primeiro, o Código Tributário Nacional, depois a Lei de Execução Fiscal e, por fim, a Lei de Recuperação Judicial, a nova lei falimentar. No CTN, nós sabemos, temos lá os preceitos relativos às preferências do crédito tributário e a circunstância de o crédito tributário não se habilitar em processo falimentar e não ficar sujeito também a concurso de credores, com aquelas exceções previstas no próprio Código. Depois nós temos a Lei de Execução Fiscal, que trata, aí no CTN, a necessidade de fazer a prova de quitação dos tributos, a fim de a empresa poder obter a recuperação judicial, e aquela a alteração legislativa que permitiu o parcelamento dos créditos do devedor em recuperação judicial em 2014, solucionando, a meu ver, assim, um problema que havia diante desse vácuo normativo que os juízes acabavam autorizando as recuperações judiciais, independentemente da apresentação da CND. Depois nós temos a Lei de Execução Fiscal, que trata da competência do juízo da execução fiscal, excluído qualquer outro juízo, e os preceitos lá do artigo 29 e 30, que praticamente repetem o que está no Código Tributário acerca das preferências e da ausência de concurso de credores em relação aos créditos tributários. E, por fim, a Lei de Recuperação Judicial, que vocês sabem, diz lá no artigo 6º, parágrafo 7º, que a execução fiscal não se suspende quando houver a concessão da recuperação judicial. Os créditos, a Fazenda Pública, ela não participa do quadro de credores, não integra a relação, ou não integra aquele comitê de credores. E, ao lado disso, o problema atinente à necessidade da concessão da CND para a obtenção da CND para a concessão da recuperação judicial no artigo 57. E tudo isso visto em função do princípio da preservação da empresa em recuperação judicial. Então, o que nós temos? Três sistemas normativos que aparentemente se comunicam, mas que na prática têm trazido assim, uma série de problemas, a ponto de o STJ, vocês viram, pelo tema 987, ter determinado a suspensão de todos os processos em que está em discussão a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal e determinando a suspensão dos processos pendentes. Eu quero me ater a esse tema 987 por conta de dúvidas assim que nós temos, inclusive aqui no tribunal. Vejo que o tema diz possibilidade da parte de atos constritivos em fase da empresa em recuperação judicial. A primeira questão que nos surgiu foi a seguinte: o juiz da execução, ele tem que suspender de plano a execução fiscal? Ou ele deverá fazê-lo depois de haver determinada a penhora? Essa é uma dúvida que nós ficamos, porque vocês observem que o tema não diz nada a respeito disso aí. Então, o que nós temos? Nós temos juízes que suspendem a execução fiscal por conta do tema, temos juízes que determinam a penhora e depois suspendem a execução. E temos aqueles casos em que já há penhora e que os juízes determinam a suspensão da execução. Nesse último caso, havendo penhora,
Até ontem fui pesquisar para ver o que o tribunal estava decidindo a respeito disso, sobretudo quando há a penhora via Bacen-Jude. Não é? O juiz, houve o bloqueio de bens, se o juiz deve suspender a execução e manter o bloqueio, ou se o juiz deve liberar o bloqueio e suspender a execução. Nós temos decisões para todos os gostos. Nós temos agravos da Fazenda, temos agravos dos contribuintes. Então, existem, assim, diversas situações que precisam ser examinadas caso a caso. Esse da penhora específica, quando de Bacen-Jude, o que eu observei, e vejam só, o que eu estou dizendo não é que seja uma posição pacífica no tribunal, porque eu não me preocupei em ficar olhando o que a outra turma está decidindo, mas sim o que a primeira turma da qual estou integrando está decidindo a respeito disso. Nós temos determinado a liberação dos valores, quando há penhora via Bacen-Jude. Se libera e se determina que a execução seja suspensa. Essa decisão, ela vai acarretar um outro problema, a suspensão da execução sem a garantia suficiente. Se houver a suspensão da execução, o que eu me questiono é se é legítimo que essa suspensão se dê antes de haver a garantia do processo de execução. Não me parece que o juiz possa, à luz do tema 987, simplesmente proceder à suspensão da execução sem qualquer garantia. Mas o tema 20 fala possibilidade da prática de atos constritivos. Sim, mas a penhora, por si, às vezes, serve apenas como garantia sem uma restrição maior ao patrimônio do devedor. Se penhora um imóvel e se aguarda o resultado do processo de recuperação judicial. Vocês sabem que a jurisprudência do STJ está bastante dividida em relação a essa questão envolvendo a recuperação da empresa e o processo de execução fiscal. O STJ remeteu agora para a Corte Especial a definição a respeito desse assunto por conta de problemas que estavam havendo entre juízos de execuções fiscais e juízos de recuperação judicial, a ponto de a segunda sessão entender que deveria ser preservado aí a empresa e determinar que tudo isso devesse ser resolvido pelo juízo da recuperação judicial, enquanto que a primeira sessão, integrada pelas turmas de direito tributário, entendia que não, que a execução fiscal, justamente pelo fato de não se suspender, deveria prosseguir. O que eu acho que vai acontecer, gente? Eu acho que o STJ, à luz do que já vem sinalizando, e eu peguei assim alguns acórdãos mais recentes, e vocês vão examinar que há várias decisões do STJ a respeito disso, nesses julgados mais recentes, eu tenho a impressão que o STJ vai dizer que a execução fiscal ela deverá prosseguir no juízo da execução até a penhora. E, a partir dali, a questão deverá ser resolvida pelo juízo da recuperação judicial. O que me parece mais correto. Por quê? Porque a recuperação judicial ela envolve um plano de pagamento aos credores. E se o juiz da execução fiscal promover todos os atos da execução até a alienação do bem, isso pode frustrar o plano da recuperação judicial. Mesmo porque, na própria recuperação judicial, é permitida a alienação de unidades produtivas isoladas ou de filiais. E se essas unidades produtivas isoladas estiverem penhoradas na execução fiscal? Então, não há dúvida nenhuma que vai haver uma frustração total do plano de recuperação. E eu localizei um caso curioso que acho que vai reforçar esse entendimento
se isso acabar prevalecendo na Corte Especial do STJ, porque o processo ainda não está pautado, acabei de olhar agora de manhã a respeito disso. Se prevalecer esse entendimento, a reforçar esse entendimento que vem prevalecendo no STJ, encontrei um julgado, vejam só, do Supremo, é o mandado de segurança impetrado pela Galvão Engenharia, que ela está em recuperação judicial. Impetrou o mandado de segurança porque o Tribunal de Contas da União determinou a indisponibilidade dos bens da empresa. Então, eles ingressaram com o mandado de segurança e disseram, olha, alegaram outras coisas, mas disseram, nós estamos em recuperação judicial. Como é que pode agora o Tribunal de Contas da União querer determinar a indisponibilidade dos bens? E o ministro Fachin, fazendo referência a esses julgados do STJ, que fizeram essa distinção, ele entendeu que nesse processo, como há a recuperação judicial, que o juízo competente para resolver essas questões é o juízo onde tramita a recuperação judicial. Então, eu tenho a impressão de que a melhor solução para resolver estas questões, ela residiria nessa compatibilização dos preceitos da lei de recuperação judicial com o Código Tributário e a lei de execução fiscal, fazendo com que a execução fiscal, de fato, não se suspenda, caminhe até a penhora e, depois disso, a matéria deverá ser resolvida pelo juízo da recuperação judicial. Com uma dúvida ainda que eu tenho, que é a seguinte, e se for feita a penhora e não houver embargos, vamos paralisar a execução fiscal sem embargos? Não sei. Vai ter que ser isso. Porque o juízo da recuperação é que vai, depois de analisado o plano, vai dizer, bom, nós temos aqui créditos tributários, então que deverão ser pagos com preferência, etc. Vamos alienar esse bem ou aquele. Enfim. O que eu tenho observado é que a Fazenda ela tem insistido muito, não é, na busca desses bens e na não paralisação da execução fiscal, inclusive havendo casos, e é um problema que eu vou colocar depois para o grupo, de que casos em que a Fazenda ingressou no juízo da recuperação judicial e disse para o juiz, olha, reserve os bens em meu favor, não proceda ao pagamento dos credores, exceto dos credores trabalhistas, que têm privilégio frente ao crédito tributário, a fim de preservar os meus interesses, lá na recuperação judicial. E o juiz da recuperação disse não, aí invocou o tema, esse 987, disse que essa pretensão da Fazenda iria inviabilizar o plano de recuperação judicial, prejudicando todos os credores. E indeferiu, então, esse pedido da Fazenda. O que fez a Fazenda? Ajuizou um mandado de segurança contra o ato do juiz da recuperação judicial. E aí eu olhei aquilo, caiu um mandado de segurança, mas mandado de segurança contra ato judicial de um juiz estadual, ajuizado pela União no TRF. Confesso para vocês que eu fiquei numa dúvida assim, a respeito da competência. Mas, olha, não cabe mandado de segurança contra ato judicial tal, e indeferir a inicial do mandado de segurança. O que a Fazenda fez? Agravo interno. Aí entrou com agravo interno, que nós julgamos ontem, e a decisão foi mantida, e a decisão que havia indeferido o mandado de segurança foi mantida. Mas vejam os problemas que estão decorrendo dessas
pelo menos aparentes incompatibilidades normativas da lei de recuperação judicial com a lei de execução fiscal. E na prática, como eu disse, o que se tem observado, e eu notei que houve uma diminuição grande nos agravos em relação a isso, é que os juízes eles estão aplicando o tema 987, independentemente da existência ou não das garantias no processo de execução fiscal. E eu não sei como é que a Fazenda tem se comportado diante disso, se vai aceitar essa paralisação sem a garantia, ou se vai exigir a garantia e depois a paralisação, e também sem os embargos do devedor. Eu anotei aqui a circunstância de haver apenas a determinação da penhora, seja de bens móveis ou seja de bens imóveis para a garantia da execução, não me parece que se enquadre dentro dessa prática de atos constritivos de que fala o tema 6987. Eu gostaria até de ouvir a opinião de vocês. Me parece que não estaria inviabilizada a existência da penhora de bens móveis ou imóveis, mas sim a alienação dos bens, independentemente de decisão do juízo da recuperação judicial. Mas o tema 987, inclusive eu fui ler os precedentes que deram origem ao tema, também não explicitam qual é o alcance dessa determinação do STJ, de modo que as dúvidas que vocês têm nas execuções fiscais, nós também temos, né? Estão sendo construídas assim, aos poucos, não é, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto, mas me parece que, com relação ao Bacen Jude, a liberação dos recursos que foram penhorados, eu acho que isso já está meio que pacificado, porque aí eu não tenho dúvida nenhuma que a penhora de dinheiro, ela sim afeta diretamente os interesses da empresa em recuperação judicial e, portanto, deve ser liberado. Mas, enfim, gente, era isso, assim, rapidamente, que eu queria trazer para vocês e quero ouvir os debates aí e o que a Procuradoria da Fazenda tem para dizer.